Soares Teles, nobres pares, assistência presente, a qual saúdo em nome do vereador licenciado, o secretário de governo, Leandro Essaro. Bem, colegas, o que me traz a essa tribuna novamente é para reportar um assunto no qual expus na sessão de terça-feira da semana passada, e hoje, com o coração apertado, mas cumpro com o dever de informar uma decisão difícil de ser tomada, mas levando em conta os meus ideais e princípios que me norteiam, cheguei a tal. Todos nós temos conhecimento da ação do Ministério Público Federal, juntamente com a Polícia Federal, a qual deflagrou, lamentavelmente, mais uma operação de combate à corrupção no nosso país, dentre as muitas, a operação denominada Lava Jato, a qual tem, ao invés de lavar, manchado realmente a bandeira do nosso país. E tivemos a infelicidade de contemplar ali vários partidos que eram beneficiados com esquema de desvio de recursos e lavagem de dinheiro, oriundos da nossa maior empresa brasileira, a qual hoje se encontra em situação difícil. Esse dinheiro era desviado de forma criminosa à caixa de alguns partidos políticos, e lamentavelmente, dentre eles, o Partido Progressista, aonde vinha a essa tribuna manifestar o meu constrangimento em ter a agremiação política da qual eu estava afiliado e disputei 2 pleitos, está envolvido no esquema de corrupção tamanho que tem quebrado a nossa maior empresa brasileira. Portanto, passei uma semana de muita angústia e não tive outra opção a não ser requerer o meu desligamento do Partido Progressista. Então venho comunicar esta casa, senhor presidente, aos nobres pares e à comunidade imensa. E quero deixar registrado que não façam desta notícia uma notícia de louvor ou de comemoração. Existem alguns irresponsáveis que no caos conseguem vibrar e festejar. Infelizmente, eu não queria tomar essa medida. Então, comunico vocês com o coração apertado, porque tenho companheiros e amigos no Partido Progressista, aonde tive também uma história de militância. Tive o prazer de carregar a bandeira desse partido por 2 pleitos, disputando 2 eleições. Então, peço que tenham cautela na divulgação, porque nós temos, enquanto políticos, que nos lamentar do momento político que o Brasil está vivendo, independente de que sigla partidária esteja envolvido, porque é o cenário político que está em jogo, é o nosso país que está sofrendo com esse câncer da corrupção que está corroendo a cada dia. Então, venhamos a repensar o processo político, que venhamos a realmente tomar medidas enérgicas, que não venhamos mais a ter como normal a corrupção no nosso país, aceitar esse jeito de conduzir a política brasileira como sendo regra, e a exceção é ser honesto no meio político. Me parece que as palavras de Rui Barbosa, quando ele disse que chegaria o tempo onde o homem iria ter vergonha de ser honesto e rir da própria honra, parece que se cumpriu. Como essa palavra tomou vida. Mas que nós venhamos a lutar pela mudança. Que esse movimento de 15 de março não fique simplesmente na história, mas que ele tenha frutos. Que nós possamos também, no nosso dia a dia aqui no Parlamento Municipal, ter ações também de combate à corrupção, ao esquema instalado em todos os poderes.
nós venhamos dizer não a todo jeitinho, seja ele para beneficiar quem quer que seja, mas que nós possamos cumprir com o nosso papel e de buscar realmente a justiça e a justiça social para que todos sejam contemplados com recurso público e não alguns, como temos visto. Então, senhor presidente, encerro minhas palavras fazendo esse comunicado. No dia de ontem, me desliguei do Partido Progressista, entendendo que o mesmo mudou as suas orientações político-ideológicas, em decorrência da forma como a direção nacional estava conduzindo o partido, percebendo que o seu programa político-partidário foi deixado de lado por interesses escusos. E não concordando e não me sentindo confortável em permanecer na mesma agremiação política, estou comunicando esse desligamento. Agradeço a todos, que possamos juntos continuar lutando por esse país. Por mais que tenhamos que cortar na nossa própria carne, como tenho feito hoje, não faço isso com nenhum sentimento de prazer ou alegria, mas com um sentimento de tristeza em estar presenciando isso no nosso país. Mas não tenho receio algum de, se for preciso, me sacrificar, até mesmo politicamente, para ver o nosso país liberto das amarras da corrupção. Muito obrigado, senhor. Com a palavra o vereador Nogueira. Senhor presidente, novos colegas, assistência presente. Faço uso dessa tribuna nesse momento e, em solidariedade a Vossa Excelência, vereador Pacheco Júnior, que eu conheço há muito tempo. Na sessão passada, onde Vossa Excelência manifestou aqui a sua tristeza diante dos ocorridos, eu ainda pensei em falar isso no meu tempo, a sessão foi derrubada, que, infelizmente, a corrupção, essa mácula mancha todos os partidos, mas os partidos são feitos de homens íntegros e de homens nem tão íntegros. E eu também pertenço a um partido, não sou talvez militante como Vossa Excelência, porque eu nem sou filiado ao meu partido. Por força de lei, por ser militar, eu tenho direito de me candidatar sem ser filiado ao partido. Então, me candidatei e hoje a gente vê essa situação que ocorre no país. Mas existem também homens de bem, existem também homens honestos e, infelizmente, parece que estão sendo sucumbidos. Mas eu quero dizer aqui que, conhecendo Vossa Excelência como conheço, sei dos seus ideais, da sua honestidade, do seu caráter, e tenho certeza que para qualquer partido que Vossa Excelência for, o partido só tem a ganhar com a sua presença. Nós lamentamos essa questão da corrupção no país. Mas o que é mais triste hoje, senhores, senhoras, no nosso país, não é só essa questão da corrupção, mas é essa aula que nós estamos vendo de antidemocracia, infelizmente. Entendemos que o processo democrático no nosso país permite àquele que é escolhido pela maioria dos eleitores exercer os seus mandatos. Infelizmente, hoje nós estamos vendo que esse processo ele não termina quando passadas as eleições, ele não termina quando os candidatos são eleitos, mas aqueles que perdem muitas vezes inconformados, levantam bandeiras antidemocráticas, levantando a população contra aqueles que foram constitucionalmente eleitos. Nós estamos passando por essa situação de todos eles, em que a política parece que não tem mais jeito de ser enxovalhada, de ser suja, por conta dessas ações de alguns políticos. Nós vimos aí recentemente, no domingo passado, uma manifestação pelo Brasil afora, oxalá, e diria que uma manifestação bonita até, por famílias, entre outros. Porém, uma manifestação totalmente política, que pede não só o fim da corrupção do país, mas que pede a destruição de um partido político que lutou para estar no poder e que está
está lá constitucionalmente constituído, como é o caso da presidente Dilma, que foi eleita democraticamente. Mas o que nós percebemos é que no nosso país parece que está imperando a real democracia. O que é a real democracia? É a democracia do rei. Se for ele e o seu grupo estiver no poder, está tudo bem. Se não for outro, se não tiver como, a gente vai incentivar a massa, incentivar a população a levantar as vozes. Eu tenho percebido que, assim, tanto a nível nacional como a nível municipal, isso tem acontecido. Muitas vezes a oposição não aceitar que um embate democrático, político, terminou quando termina de contar os votos e declarar o que foi o vencedor. Nós temos aí uma situação onde a presidente Dilma Rousseff, que para mim, o vereador Pacheco e demais colegas, não é a melhor pessoa no Brasil para ser a presidente da República. Mas, infelizmente, no meu entendimento, e no entendimento da maioria dos brasileiros, ela era melhor que o seu adversário. Que logo após ser, por ela, vencido nas urnas, já lançou uma campanha nacional, já tentando desmerecer e tentando fazer com que a população até saísse às ruas para pedir o impeachment. Isso, como foi feito, está sendo feito nas redes sociais pela população. Porém, não tem amparo legal constitucionalmente para que ela seja impeachmentada aqui. Nós precisaríamos que no nosso país tivesse mais políticos, principalmente das esferas nacionais, nas duas casas do Congresso Nacional, com a coragem de Vossa Excelência, com a dignidade de Vossa Excelência, de impeachmentar a si mesmo os seus mandatos, porque não era na presidência da República. A corrupção no Brasil era parte, é das casas do Congresso Nacional, é dos conchados políticos, é dos lobistas que ganham dinheiro para fazer lobby e vão se enriquecendo às custas do povo brasileiro. São os velhos caciques da política que se perpetuam os seus mandatos lá nas casas do Congresso Nacional e cada vez se enriquecendo mais e cada vez afundando mais o país. Se a presidente está tão errada assim, qual seria a função do Legislativo Federal? Não seria fiscalizar? Por que não denunciaram antes? Só depois da bomba estourada é que querem dizer que está errado, que a culpa é dela, mas muitas vezes a gente sabendo que são falta de caráter. Oxalá, o vereador Pacheco, todos tivessem o seu caráter, tivessem a sua humildade de reconhecer. Eu não diria nem que seria necessário, Vossa Excelência, sair do seu partido, porque eu acredito que no seu partido, o Partido Progressista, existam mais homens e mulheres com Vossa Excelência, de bom índole, de bom caráter e que tem bom interesse pelo país. Mas, infelizmente, sair de um partido para ir para onde? Todos os partidos, infelizmente, têm os bons e os maus, as boas pessoas de boa índole e aqueles que são bons. Mas então eu digo aqui e repito, parabenizo pela sua atitude, embora não fique feliz com isso, porque seria feliz se isso não precisasse acontecer. Não acho que isso seja um motivo de vangloriarmos, de sairmos por aí contando falácias e achando isso bom. Não, é triste, é lamentável, mas parabenizo a sua atitude, o seu gesto, a sua coragem, a sua humildade, e diria que o nosso país precisa de mais homens e mulheres que tenham esse caráter, que tenham essa humildade de abrir mão, às vezes, cortando a própria carne, para que o nosso país possa ser melhor. Muito obrigado. Então, Deus, senhor presidente. A palavra lei continua para quem deve fazer uso. Com a palavra o vereador Irmão Petrônio. Eu quero mais uma vez aqui cumprimentar o nosso presidente, os demais colegas vereadores, na pessoa do Edinho Laranja, assistência ainda que nos honra aqui com as suas presenças. Acredito que eu seria tão justo falhava num momento como esse de não me dirigir as minhas palavras devido à atitude, às decisões tomadas pelo nobre colega vereador Pacheco Júnior.
Mas, porém, eu lamento porque, como disse aqui o novo vereador Nogueira, meu companheiro, amigo, Pacheco, ao qual conheço de longas datas, não porque estou aqui me aproveitando de uma oportunidade para fazer aqui as minhas declarações, mas digo com muita convicção, com muita segurança, a respeito da Vossa Excelência, que me preocupa, porque sou admirador, confio na sua pessoa, sei da capacidade, do sentimento que Vossa Excelência tem, para que possa ter oportunidades futuras, que possa fazer algo pelo nosso Brasil ou pelo nosso município, né? Eu me refiro a isso dizendo que aí quando a Vossa Excelência toma uma decisão que, digo aqui, muito dura, que até incompreensível, talvez muitos não vão compreender, mas acho lindo, te parabenizo, mas quando eu me preocupo é porque quando se fala de partido, realmente. E agora, para onde vai o nobre companheiro? Diante de tantas baganhas, tantas coisas horríveis que se vê no Brasil. Mas também admiro a sua coragem, e eu digo como um homem temente a Deus que Vossa Excelência é. Deus terá um destino na sua vida. Deus estará abrindo a porta aonde você possa se sentir bem. Porque eu acredito que na maneira que a Vossa Excelência toma uma decisão como essa, eu não tenho dúvida que há um consenso de Deus, há uma aprovação de Deus, porque você está se recuando, você está se lavando de fazer parte, às vezes, de um sistema ilegal. E eu digo que eu te admiro e fico triste porque sei que você pensava, eu, particularmente, vereador João Petróleo, este homem, Deus poderá estar dando ele uma oportunidade de ser o prefeito dessa cidade, pela transparência que é, pela pessoa que ele é, pela honestidade que tem. Aí eu fico preocupado hoje, que às vezes isso não pode, às vezes, trazer assim, vamos falar assim, um desgaste, né, na sua caminhada, na sua trajetória, mas como eu falei do poderoso, do Criador, Deus está contigo. Mas eu quero dizer aos nossos colegas nessa tarde, é necessário que nós juntos repensamos. Parabenizo a cidade de Umas, porque foi uma cidade que tem se destacado politicamente e nunca no legislativo, aqui a essa casa, nunca ouvimos falar que vazou algo que envergonhasse a nossa cidade. Estou falando aqui no legislativo, né? O legislativo tem se posicionado, tem atuado nessa cidade, graças a Deus. Pelo menos eu nunca ouvi falar. Mas digo aqui que fico até às vezes indignado. Eu saio do culto à noite, corro para casa para assistir um Fantástico. E a gente vê ali coisas que chocam, que machucam. E todos nós somos sabedores. Eu estava acompanhando uma reportagem do município do Mato Grosso, onde um homem desonesto, um homem corrupto, que agregou mais outros corruptos, e deixou aquela cidade de fazer vergonha, de dar tristeza, de nos deixar angustiados. Quando um repórter chega para uma criança e fala assim: o que é que você está comendo na escola? Ela disse: eu como bolacha vencida e tomo chá. Porque o prefeito daquela cidade, ele limpou a cidade. Mas não devemos parar. O que nós devemos é nos posicionar, como hoje temos o exemplo deste homem, que toma uma atitude brilhante. Porque eu tenho vergonha hoje, confesso para vocês. Tem hora que eu fico pensando: Deus, o que o Senhor quer? Se eu continuo ou eu atrás? Porque eu estou falando de mim. Eu sou recebido, sou tratado nos lugares que eu frequento. Sabe como? O sentimento que eu tenho: chegou um ladrão. Antes de ser vereador, quando eu chegava, parece que eu via no sorriso das pessoas, parece que as pessoas de uma maneira de se manifestar bem diferente de hoje. Parece que elas fecham o rosto,
ela desvia o seu semblante e o sentimento que eu tenho aqui de imediato é assim: olha, chegou mais um que faz parte. E isso é a minha história de sempre. Tem um ditado popular: que os inocentes pagam pelos pecadores. Mas isso que acontece hoje nas nossas esferas brasileiras, que existe no Brasil, não é às vezes no legislativo, é os grandão, como disse o Nogueira, lá fazendo as suas baganhas. Hoje a gente vê isso com muita clareza. A pessoa fica tão arraigada, ela fica tão fissurada no poder, que ela parece que é capaz de negociar até a sua alma. Mas, Pacheco Júnior, parabéns. Isso aqui passa. O que nós devemos preocupar? O que será? Como eu serei recebido no céu após a morte? Como Deus vai nos avaliar? Então eu te parabenizo mais uma vez e digo que é vergonhoso hoje o sistema político brasileiro. Não tem mais credibilidade, não tem mais moral, o que se fala de corrupção, e não é nada, como se diz, de esquina, não, é uma pura realidade. É corrupção, mas corrupção é o dinheiro do povo brasileiro que está sendo, como se diz, metido à mão, está sendo roubado mesmo, não tem outro nome. E eu não sei onde nós vamos parar com isso. Eu não sei aonde nós vamos parar com isso. O que eu penso às vezes é que não tem mais jeito. Só Jesus Cristo pode mudar essa história. Domingo, quando estava assistindo aquelas manifestações, graças a Deus, todas foram uma manifestação bem equilibrada, mas eu falava, meu Deus do céu. Mas eu digo a vocês, eu quero terminar meu mandato de cabeça erguida. Eu quero a cada dia refletir mais se compensa ou não compensa, porque tem hora que eu digo, não compensa. Melhor você estar lá na chácara, melhor você estar lá no seu dia a dia, trabalhando, buscando o seu sustento, de ter às vezes que passar por esses constrangimentos. Eu estava aqui na porta dessa Câmara, eu, o vereador Charles, eu estava ali conversando quando alguém passou e gritou e falou assim: vamos trabalhar, seus ladrões. Aquilo para mim me chocou muito, né? Eu Charles, olha, isso aí é pessoa que não tem princípio, mas é porque a sociedade vive indignada. Mas que Deus nos abençoe, nós aqui desta casa, que nós possamos a cada dia trabalhar, dar a nossa parcela de contribuição na sociedade e sairmos daqui de cabeça erguida, porque o dinheiro não é tudo. O que é mais importante, que nós devemos refletir, é Deus, é ter paz, é ter harmonia, e quando deitarmos e colocarmos a cabeça no travesseiro, nós podemos dormir tranquilo. Senhor presidente, muito obrigado. A palavra continua para quem deve quiser fazer uso. A palavra do vereador Amauri Pessoni. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras da assistência, mais uma vez, boa tarde. Eu gostaria só apenas, em breves palavras, cumprimentar o nosso vereador Pacheco Júnior e ao mesmo tempo me solidarizar com ele. Dizer, Pacheco, que corrupção, infelizmente, é algo que parece que está na veia dos brasileiros. Logicamente, nem de todos, graças a Deus, mas de grande parcela dos brasileiros. Nós temos outro problema, além de sermos, talvez não seja um problema, seja nós sermos brasileiros, mas aí nós temos essa pecha, nós somos políticos, e políticos, sendo políticos, nós somos muito mais visados, porque quando se fala em corrupção, obviamente a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é que lembra políticos, lembra de quem? De nós políticos, né? Seres públicos, e apesar de que somos mal interpretados, nós temos uma missão, porque ser político hoje é ser missionário. Lógico que cada um desempenha essa missão da forma que queira, e aí entra o livre-arbítrio.
a corrupção, ela não é no seu partido, ela não é no meu partido, ela não é no partido do vereador Petrônio, do vereador Nogueira, do vereador Suaí, ela não é em partido, ela é inerente ao ser humano. Infelizmente, é isso. Isso que acontece. Mas, como disse, nós somos políticos e sobre nós recai a culpa de tudo. Nós ouvimos aqui menção Petrobras. A Petrobras realmente hoje ela está passando por um problema tão sério que ela está passando por uma, vamos dizer assim, uma transformação. O Brasil em si está passando por uma transformação, por uma lavagem. O Brasil está passando por uma... o Brasil está sendo, parece que está sendo reinventado. Mas acontece que corrupção sempre houve, sempre houve. Infelizmente, antigamente, dava-se a impressão de que não havia corrupção porque não havia investigação. Os órgãos competentes, como o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, nunca nesse Brasil tiveram a liberdade que tem hoje de trabalhar, de investigar, e aí, a partir daí, aparece a famigerada corrupção. E ela tem realmente que ser, ela tem que aparecer para poder ser combatida. E o Brasil está passando, realmente está sendo passado a limpo. E nós queremos que, como disse Vossa Excelência, que mesmo que seja necessário cortar a própria carne, seja do seu partido, seja do meu partido, que corrupto vá realmente para a cadeia, que sejam investigados, que sejam punidos exemplarmente. Nossa presidenta Dilma já disse que não restará pedra sobre pedra, doa a quem doer, independente do partido político, o que é, na verdade, o que menos importa nesse momento. Qualquer que seja o corrupto ou o corruptor, ele tem que ser punido exemplarmente. Só assim nós vamos acabar com essa famigerada corrupção no Brasil, ou no mínimo diminuí-la a níveis aceitáveis, se é que a gente pode aceitar qualquer nível de corrupção, seja na política, seja onde for, porque a corrupção, como eu disse, ela sobrecai sobre nós, porque quando se fala em corrupção lembra de nós políticos, mas ela está na família, ela está na rua, ela está nas profissões, porque ninguém vira corrupto, ninguém se transforma corrupto por entrar na política. Ela é inerente ao ser humano. Então, quem é corrupto na política é corrupto em casa, na família, é corrupto na rua, é corrupto na igreja, é corrupto na profissão. Portanto, nosso vereador, não fique triste, constrangido em ter que assumir, sendo político, estar no meio de vamos dizer assim, desse antro de perdição chamado corrupção na política, porque infelizmente ela não está só restrita à política, ela está em qualquer segmento da sociedade, que é logicamente formado por seres humanos, e o ser humano é passivo de erro, e a corrupção, como disse, ela é inerente ao ser humano. Mas de qualquer forma, eu acho que qualquer partido onde nós formos, infelizmente nós vamos encontrar essa famigerada corrupção, porque todo partido é constituído de seres humanos, e a corrupção está no ser humano e não em partido A ou B. Falando em manifestações, nós vimos as manifestações nesse domingo, na sexta-feira e nesse domingo passado. Quero dizer que achei muito válido a manifestação, porque nós vivemos num país democrático, e essa democracia que nós temos hoje, nós devemos muito a pessoas como a nossa própria presidenta Dilma, que sofreu os horrores da ditadura militar, trabalhando, lutando pela redemocratização desse país. E hoje, muitas vezes, ela é incompreendida por pessoas ou por setores partidários que tentam jogar essa pecha de corrupta, não só na presidenta Dilma, como também no Partido dos Trabalhadores. Mas, infelizmente, não é só aí. Não é só no PT que tem corrupção. Tem corrupção sim no meu partido.
me envergonho muito, não de ser petista, mas de termos em nosso partido, como Vossa Excelência também se envergonha, de ter pessoas corruptas, pessoas que não respeitam o erário público, não respeitam os brasileiros. E nós estamos vendo isso aí, infelizmente, em todos os partidos desta nação brasileira. De forma que me solidarizo com Vossa Excelência, mas não vou fazer a mesma coisa. Não vou sair do meu partido. Eu não tenho vergonha do meu partido. Eu tenho vergonha, sim, de alguns colegas do meu partido que desviam as condutas e entram por caminhos errados e, logicamente, não contribuem com nada e nem com ninguém, a não ser com o próprio bolso. Deixo aqui minhas palavras, minha solidariedade à nossa pessoa e a todos como nós que nos sentimos indignados de termos em nossos partidos políticos pessoas que não condizem com o que Deus nos diz ou que a Constituição brasileira nos diz. O livre-arbítrio está aí para todo mundo, infelizmente nem todos sabem conduzir por caminhos que realmente vai de encontro ao interesse da sociedade. Muitos procuram olhar apenas o próprio indivíduo. Infelizmente é assim. Muito obrigado. A palavra continua para quem deve fazer uso. A palavra ao vereador Fernando Garcia. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, eu quero rapidamente acho necessário externar aqui a nossa solidariedade ao vereador Pacheco Júnior. Não pela decisão de sair do PP, foi uma decisão pessoal, que eu sei muito difícil, por conhecê-lo e saber da sua idoneidade, do seu respeito à sigla, à sua história, mas a decisão tomada pelo novo vereador reside no fato dele não enxergar mais, assim eu entendo, não enxergar mais no PP nacional, pela contaminação dos seus quadros dirigentes, não entender o PP nacional como um partido que possa ser resgatado na sua ética, na sua conduta moral, e tenho comigo a convicção de que esses foram os fatores fundamentais que nortearam a desfiliação do vereador Pacheco Júnior. Tenho certeza absoluta que não é por motivações de cunho local, não é qualquer contrariedade com as lideranças locais do PP, não é contrariedade com o grupo político do qual ele faz parte, até porque continua fazendo parte desse grupo político aqui dentro da Câmara e dentro do município de Umbras. Vereador Pacheco Júnior, no domingo eu fiz questão de ir a Goiânia e participar das manifestações. Eu achei que foi a forma mais eficiente de eu mostrar a minha indignação pessoal com tudo que nós estamos observando e vendo acontecer no Brasil. Não vou entrar aqui na discussão da responsabilidade de quem em relação a esse mar de lama que nós estamos vivenciando, presenciando e participando dele como agente político. Acho que todos nós temos parcela de culpa nesse fraquejamento moral da sociedade brasileira, que aceita passivamente a corrupção ser gradativamente institucionalizada como uma ação normal no nosso país. Então, continue contando com o nosso apoio, com a nossa identificação pessoal, e temos a convicção de que Vossa Excelência continuará sendo um elemento importante, uma liderança importante
do grupo político do qual eu, vereador Soaí Teles, presidente dessa casa, vereador Zé Geraldo fazem parte. Eu não quero me estender, não quero polemizar, mas que fique registrado, inclusive, a nossa identificação, a nossa angústia, né, o nosso coração apertado em vermos o Brasil ter que passar por uma situação que está custando muito caro para nós e custará ainda muito caro para toda a nação brasileira, sobretudo para as próximas gerações. É isso, senhor presidente. Eu queria deixar aqui o nosso testemunho perante a todos. Eu já havia tido a oportunidade de conversar pessoalmente com o vereador Pacheco Júnior e dizer que continuamos acreditando no seu trabalho junto conosco nessa casa em prol de Deus. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua para quem dela quiser fazer uso. Peço o vereador Mauro Pessoni para tomar assento aqui na presidência, quando eu vou pedir esta palavra. Senhores vereadores, cumprimentar o vereador Denilson Pessoni, que hoje está na assistência, o ex-vereador Marley Rezende, de Alveio do Paraíba. A gente que está acompanhando os noticiários, né, o noticiário do Brasil, quando envolve a política, a gente acompanha com bastante tristeza pelo que a gente está vendo nos últimos meses. Vejo uma atitude do novo vereador Pacheco Júnior, uma atitude, não vou dizer precipitada, porque eu tenho certeza que o homem que ele é, né, uma família política, bem orientado, ele tomou uma decisão que eu respeito, Pacheco. Respeito porque o momento é crítico, mas onde hoje várias siglas partidárias estão envolvidas no contexto de corrupção, né? Quanto mais levantamento é feito, mais alguma coisa é descoberta. Então, eu vejo com tristeza o momento para o político do Brasil nos últimos meses. Atualmente, eu tenho certeza que algumas investigações ainda a ser concluída, a gente ainda vai descobrir muitas coisas. Mas eu falo, novo vereador, que pelo pouco que eu te conheço, eu tenho admiração por Vossa Excelência. Vossa Excelência tem uma postura firme que realmente contagia a gente. Eu vejo a sua maneira de trabalhar, de fazer política, sua conduta nesta casa. E eu sei que foi uma dor tremenda no seu coração que Vossa Excelência tomou essa decisão. Uma decisão dura de ser tomada. E tem que ser realmente uma decisão que pode trazer alguma perda futuramente, mas tenho certeza que Vossa Excelência tem isso com uma consciência tranquila, apesar de ser muito doída, uma dor no coração, Vossa Excelência tomou essa decisão. Quem perde com isso é o PP, Partido Progressista, que perdeu o Partido Progressista do Estado de Goiás e da nossa cidade, e nós perdeu um grande cidadão que tem um mandato de vereador na nossa cidade e que preza pela sua hombridade. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pela atitude. Não sei que sigla que Vossa Excelência vai estar daqui a alguns dias. Seja qual for, essa sigla vai estar de parabéns, porque vai ter um homem digno de ser recebido lá nesse território. Muito obrigado.
Manda a palavra ao presidente, Maíra Teles. Com a palavra o vereador Edinho da Laranja. Senhor presidente, boa noite, nobres colegas, querida assistência. Eu utilizo essa tribuna com o coração dolorido, fechado, pela circunstância do momento que está acontecendo em nosso país. Estou utilizando, José Pacheco da Silva Júnior, essa palavra especialmente por você, por conhecer você, também com a sua família, pela vivência e convivência que a gente tem desde a infância. E saber a sua honradez, que você está tomando essa atitude, que tomou essa atitude em sair, em deixar o seu partido PP. Por um lado eu vejo, pela sua pessoa, pela sua honestidade, e você está fazendo esse tipo de trabalho, de sair, com o coração muito magoado. Mas eu vejo quem está perdendo com tudo isso é o partido, não a nossa cidade. Porque você é um filho de umas, e umas pode contar com você em qualquer partido. Por isso seu coração falou mais alto. Esse tipo de coisa que está acontecendo não faz parte da sua índole. Por isso estou aqui para solidarizar com você por esse ato, por essa atitude que Vossa Excelência tomou. Eu vou falar mais pela política do nosso país. O porquê? Nós vamos ficar a noite inteira falando dias, semanas, e vamos falar simplesmente de quê? De corrupção. Mas nós temos muitas pessoas, muitos homens, José Pacheco, íntegros, assim como Vossa Excelência. E nós poderemos melhorar o nosso país? Poderemos. Por isso eu quero deixar aqui meus agradecimentos e falar com Vossa Excelência. Parabéns pela sua atitude, que tocou o seu coração, porque você está falando com o seu coração. Parabéns. É só isso para o momento, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra livre continua para quem quiser fazer uso. Não tendo quem mais quer fazer uso da palavra, convido meus pares para a próxima sessão ordinária da Câmara dos Padinhos, que será realizada no próximo dia 24, em horário regimental. E convido o vereador Nogueira para fazer a oração final. Vamos todos levar o nosso pensamento ao Pai Celestial e fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Está encerrada a sessão. Palavra, não só